O carro preto de Daniel Andrade encostou devagar na calçada da Rua Alemanha, no Jardim Europa. Ele havia decidido voltar mais cedo da viagem de negócios por um aperto estranho no peito que insistia em chamá-lo para casa. Antes de sair do carro, pegou a pequena sacolinha branca no banco do passageiro. Dentro dela estava o santinho que sua mãe, Noêmia, tanto desejava. Ele sorriu, imaginando a alegria dela ao receber aquilo. Mas bastou fechar a porta do carro para o sorriso sumir. Viu uma mala na calçada. Parecia largada ali há poucos minutos, só para machucar alguém. Uma mala velha, aberta, com roupas espalhadas como se tivessem sido arremessadas sem cuidado. Um incômodo imediato subiu pelo peito de Daniel. Ele deu alguns passos e então viu. No chão frio, sentada ao lado da mala, estava Noêmia Andrade, chorando. As mãos trêmulas agarravam um terço e o olhar perdido denunciava uma dor que ia muito além de lágrimas. Doralice se agachava perto dela, desesperada, dizendo: "Não faz isso com a senhora, dona Noêmia, por favor." Mais atrás, Eliette tentava conter o choro, e na porta da mansão, ainda aberta, estava Bruna Andrade, impecável, maquiada, de braços cruzados. O rosto trazia uma expressão fria, indiferente. Quando viu Daniel, se assustou por um momento, mas logo recuperou a pose, como se nada daquilo tivesse importância. Mas Daniel não olhou para ela. O mundo sumiu quando ele reconheceu a própria mãe. "Mas, mãe?" a voz falhou. O que está acontecendo?" Noêmia levantou o olhar devagar, tentando se recompor por dignidade, não por força. "Meu filho", murmurou. Eu não tenho para onde ir." As palavras bateram nele como um golpe. Daniel se ajoelhou ao lado dela, ainda com o santinho na mão. Passou o braço pelas costas da mãe, sentindo-a tremer como alguém que implora por socorro. "Como assim não tem para onde ir?" A voz veio embargada. "A quem fez isso com a senhora?" Noêmia desviou o olhar, apertando o terço como quem pede coragem a Deus. Bruna, com falsa doçura, tentou intervir. "Amor, calma. Eu posso explicar." Daniel ergueu o rosto lentamente para ela. E foi aí que Bruna viu algo que nunca tinha visto. Um olhar dele que não era de marido. Era o olhar de um homem traído. "Você fica calada", ele disse. A frase cortou o ar. Bruna piscou, surpresa. Daniel nunca falava assim, nem com ela, nem com ninguém. Ele voltou o olhar para a mãe. "Mãe, olha para mim." A voz estava baixa, mas firme. "Sou eu, pode confiar. O que aconteceu?" Noêmia tentou responder, mas o peito só permitiu soluços. Doralice enxugava o rosto com as costas da mão. "Fala, mãe", Daniel pediu. "Pelo amor de Deus." Noêmia respirou fundo, tremendo. Por um segundo, quase repetiu a velha frase. "Está tudo bem." Quase fingiu que tinha tropeçado, que a mala estava ali por engano. Mas ao olhar para o filho de joelhos, algo dentro dela rompeu. "Não está tudo bem, meu filho." Por fim, confessou. Daniel fechou os olhos, sentindo a frase atravessar o peito. Abriu-os de novo, mais decidido. "O que ela fez com a senhora?" perguntou sem rodeios. Noêmia olhou de relance para Bruna e depois para Doralice. A empregada fez um gesto com a cabeça, encorajando como quem diz: "Fala antes que ela acabe com você de vez." A idosa fungou, puxou o ar devagar e com a voz embargada finalmente disse: "Ela me expulsou." As palavras saíram quase num sussurro. Disse que queria começar o ano sem uma velha dentro da casa dela. Bruna arregalou os olhos. "Jogou minhas coisas ali", continuou Noêmia, apontando para a mala aberta. "E disse que você ia acreditar nela porque ela fala bonito. E eu não sei falar bonito como ela." Daniel sentiu o chão oscilar sob os pés. A mão apertou a sacolinha do santinho com força, como se aquilo fosse a única âncora disponível. Ali, naquela calçada do bairro mais caro de São Paulo, alguma coisa dentro dele mudou para sempre. Antes daquele dia em que Daniel encontrou a mãe sentada na rua, com a mala velha ao lado e o coração esfarelado, a história já vinha sendo escrita em silêncio, gota por gota,
como veneno pingando diariamente sem que ninguém percebesse. Ou melhor, sem que ninguém quisesse perceber. Noêmia lembrava exatamente quando tudo começou. Foi poucas semanas depois do casamento. A mansão do Jardim Europa, antes cheia de cheiro de café e jasmim, parecia ter mudado de temperatura com a chegada de Bruna. A nora entrava e o ar mudava. Era como se a casa inteira ficasse em alerta, observando seus passos calculados. No primeiro mês, Bruna era pura gentileza na frente de Daniel. Dona Noêmia, a senhora quer mais suco? Dona Noêmia, sente-se aqui, eu ajudo. Mas bastava ele pegar as chaves do carro para outra mulher surgir, fria, impaciente, irônica. A primeira vez aconteceu numa manhã de sábado. Noêmia estava no jardim, regando as violetas, seu pequeno ritual de paz. O radinho tocava Roberto Carlos baixinho e ela cantarolava leve como sempre fez. Bruna apareceu com uma xícara de chá, os saltos fazendo um tec-tec irritante. Nossa, sogra, disse num tom doce e falso. A senhora não acha que já passou da idade de morar com o filho? Noêmia congelou. A música continuou, mas dentro dela algo desabou. Virou-se devagar. Eu só fico aqui enquanto o Daniel precisa... Precisa? Bruna riu. Ele é adulto, bem-sucedido, não precisa de ninguém pegando carona na vida dele. Aquelas palavras cortaram fundo, mas Noêmia silenciou. Sua forma de sobreviver. Nos dias seguintes, os comentários continuaram, sempre quando Daniel não estava por perto. Durante o café da manhã, Bruna dizia: quem ainda mora com sogra hoje em dia, né? E observava a idosa como quem examina algo fora do lugar. Quando recebia amigas, comentava: a mãe do Daniel mora aqui, mas, coitada, não é muito útil. As amigas riam. Cada risada era como um empurrão na autoestima da idosa. Ainda assim, Noêmia não reclamava. Tinha medo de pôr o filho entre elas. Medo de perder até o pouco que tinha. Com o tempo, Bruna começou a entrar nos cômodos só para provocar. Uma tarde, Noêmia separava roupas para doar. Bruna passou pela porta e soltou: sabe mesmo o que está fazendo? Cuidado para não doar coisa importante. Idoso confunde tudo, né? E saiu satisfeita com o efeito. Outra vez, enquanto Noêmia preparava um chá, Bruna abriu a geladeira e disse: tem certeza de que devia comer isso? Idoso engorda fácil. Quando Doralice aproximou-se, Bruna completou: imagina eu ter que cuidar de uma senhora que não se cuida. Doralice ficou imóvel, sem coragem de reagir. Era a esposa do patrão. Quem acreditaria nela? Com o tempo, Bruna passou a apagar as pequenas alegrias da sogra. Quebrou o radinho sem querer. Retirou os vasinhos do jardim dizendo que não combinavam com a decoração. Até o café da manhã passou a vir faltando algo. Esqueci, dizia. Mas a senhora não precisa comer tanto. Noêmia aceitava tudo em silêncio, guardando o desconforto, a tristeza e o medo de ser um incômodo dentro da própria casa. Eliette, a funcionária mais jovem, também via tudo. Uma manhã, encontrou Noêmia parada diante da porta fechada da despensa, que antes ficava sempre aberta. Aproximou-se e disse baixinho: Dona Noêmia, se a senhora quiser eu falo com o Daniel, digo o que vejo. A idosa segurou sua mão, emocionada, mas respondeu com um sorriso triste: não faça isso, minha filha. A palavra de uma empregada contra a palavra da esposa. Quem você acha que vão acreditar? Eliette abaixou os olhos, engolindo o choro. E então veio o detalhe que ninguém percebeu, mas que marcou o início da pior fase de Noêmia. Bruna começou a negar comida. Quando era ela a responsável por servir o jantar, sempre esquecia algum item. Quando preparava o lanche da tarde, deixava metade da bandeja vazia. A senhora come pouco, mas ainda come demais, dizia sorrindo com deboche. Doralice enchia a geladeira escondida, deixava potinhos de frutas preparados para a idosa, mas Bruna sempre encontrava e jogava fora. Isso aqui estraga, dizia, abrindo o lixo com força. Aos poucos, Noêmia parecia murchar. Foi perdendo o costume de cantar no jardim. Depois,
Parou até de regar planta. Ficava mais tempo no quarto, olhando pela janela, tentando entender onde tinha errado para merecer aquilo. Tudo isso antes do dia em que seria expulsa sem piedade. Antes do dia em que Daniel chegaria mais cedo e veria a verdade com os próprios olhos. Com o passar dos meses, a mansão de Daniel, antes cheia de vida, luz e pequenas rotinas que aqueciam o coração, passou a ter cantos escuros que Noêmia evitava. Não eram sombras físicas, mas emocionais. Cada cômodo carregava lembranças de alguma humilhação, algum comentário atravessado, alguma situação que Bruna criava apenas para vê-la murchar. E a idosa, apesar de tudo, insistia em tentar não atrapalhar, encolhendo-se dentro da própria casa. Bruna sabia exatamente onde apertar para ferir. Seu alvo preferido eram as inseguranças da sogra. A dificuldade para ler textos longos, a visão fraca, a caligrafia tremida. Daniel nunca viu isso como problema. Cresceu vendo a mãe escrever listas com letra torta, mas cheia de carinho. Para ele era doce, para Bruna era munição. Sogra, dizia, segurando um papel. A senhora consegue ler isso aqui? Ou quer que eu soletre? Noêmia corava, aproximava mais o rosto. Eu acho que é sobre a faxina. Ah, Bruna ria. Então não consegue mesmo. Tudo bem, idade chega para todo mundo. Doralice, que passava pelo corredor, ouviu e mordeu os lábios para não reagir. Assistir aquilo estava se tornando insuportável. A outra frente de ataque de Bruna era a felicidade da idosa. Noêmia era simples, encontrava alegria em detalhes. O cheiro do bolo de fubá das quartas, o radinho que tocava músicas antigas, o hábito de molhar as plantas cedo. Mas Bruna não suportava vê-la cantar. Era como se a alegria da sogra lembrasse tudo que ela mesma não conseguia sentir. Certa manhã, Noêmia caminhava pelo jardim com um balde de água. Suas plantas, arruda, hortelã, jasmim, eram quase amigas. Cantava baixinho uma melodia antiga que Doralice adorava ouvir de longe. Foi quando Bruna surgiu, cruzando os braços. Pode parar, sogra. Isso aqui não é chácara. Essa água pingando no chão estraga a estética. Depois Daniel acha que a culpa é minha. Noêmia conteve a resposta. Despejou o resto da água devagar, tentando não provocar discussão. No dia seguinte, acordou e encontrou todos os vasos empilhados perto da lixeira, secos, arrancados pela raiz. Ai, sogra, nem me agradeça, disse Bruna. Mandei tirar. Isso polui a vista, polui a vista. A expressão se repetiu tanto que quase virou verdade dentro da cabeça da idosa. Daniel, atolado em viagens e reuniões, achava que a mãe estava apenas mais cansada. Sempre que ele comentava alguma mudança, Bruna tinha a resposta pronta. Normal, amor. Ela está envelhecendo. Acontece, mas eu cuido. E ele acreditava. A partir daí, Bruna passou a controlar até o que Noêmia comia. Se Doralice deixasse bolo com café, Bruna aparecia. Ela não precisa disso. Depois engorda e quem cuida sou eu. Certo dia, Bruna escondeu o queijo fresco comprado para Noêmia. Quando Doralice percebeu, estranhou. Deixei aqui. Deve ter estragado, disse Bruna, jogando o potinho no lixo com força exagerada. Melhor assim. Eliette viu a cena e abaixou a cabeça, revoltada, mas impotente. Tudo piorou quando Daniel, sem perceber, abriu brecha. Bruna, você acha que a minha mãe está bem? Perguntou uma noite. Ela suspirou com perfeição calculada. Eu acho que sim, amor. Mas às vezes ela fica agressiva comigo. Fala coisas duras. Se irrita fácil. Talvez seja por tristeza, idade. Mas tudo bem, eu aguento. Por você. Daniel a abraçou. E era justamente essa compreensão heróica que Bruna queria. Desde esse dia, entendeu que podia aprofundar a crueldade sem levantar suspeitas. Começou a negar pequenos confortos. Uma toalha limpa, um abajur, um cobertor que desapareceu misteriosamente. Até o terço de Noêmia sumiu. Deve ter caído no chão, disse Bruna. Amanhã procuro. Nunca procurou. E então veio a humilhação pública.
Bruna organizou um brunch para algumas amigas. Fez questão de chamar Noêmia até a sala. "Gente, essa aqui é a mãe do Daniel", disse sorrindo. "Ela mora com a gente. Uma graça, né? Pena que ocupa bastante espaço, mas família é família." As amigas riram. Noêmia sorriu para esconder a dor. Doralice, observando de longe, apertou a bandeja com força. E ali ficou claro: Bruna não tinha mais medo de ser vista. A crueldade não estava mais escondida, estava saindo para a superfície. E, sem saber, se aproximava perigosamente do dia em que deixaria de humilhar escondido para humilhar na rua, literalmente. A cada semana, Bruna parecia descobrir um novo jeito de diminuir Noêmia. Era como se estudasse a idosa, buscando brechas, pontos fracos, qualquer detalhe que pudesse usar para feri-la. E o pior, fazia tudo com frieza, sempre longe dos olhos de Daniel, sempre com aquele sorriso treinado que enganava até quem não queria ser enganado. Foi nessa fase que começou a negar comida com mais frequência. Às vezes, quando Doralice deixava a marmita da noite preparada para Noêmia esquentar mais tarde, Bruna aparecia na cozinha e dizia: "Guarda isso. Ela não precisa comer 2 vezes, já está na idade de controlar a alimentação", e escondia o pote no fundo da geladeira onde ninguém mexia. Quando a idosa descia do quarto, cansada e com fome, Bruna fingia surpresa. "Ai, sogra, achei que já tivesse comido. Agora não tem mais nada pronto, mas posso preparar um chá." Nunca preparava, apenas oferecia para parecer prestativa. Uma noite, lavando a louça, Doralice cochichou com Eliette: "Isso não tá certo. A dona Noêmia comeu só um pão ontem. A mulher tá fazendo de propósito." "Eu sei", Eliette respondeu, "mas se a gente falar, perde o emprego. Quem vai acreditar na gente?" Era a verdade nua e crua. O medo mantinha ambas em silêncio. A situação piorou quando Daniel passou a viajar com mais frequência. Negócios em Minas, reuniões no Rio, projetos fora do país. A agenda dele tinha se tornado um turbilhão, e Bruna sabia exatamente como usar isso. Em uma dessas viagens, enquanto Daniel estava em Brasília, Bruna entrou no quarto da sogra sem bater. Noêmia estava dobrando toalhas, tentando ajudar, já que sempre sentia que ocupava espaço. Bruna apoiou-se no batente da porta. "Isso aí tá torto. Vai dobrar assim pra quê? Alguém vai usar isso?" Noêmia tentou se defender. "Eu só quis ajudar." "Ajudar?" Bruna riu. "A senhora não ajuda em nada, só dá trabalho. E nem adianta reclamar pro Daniel. Ele acredita em mim." As palavras caíram dentro do peito da idosa como pedras, porque naquele momento pareciam verdade. Bruna continuou ainda mais cruel. "Nem parece que a senhora é mãe dele. Vive aí, quieta, apagada. Nem sabe falar direito. Não sei como alguém assim consegue ser feliz." Disse isso e saiu como se estivesse comentando sobre o clima. Naquela noite, Noêmia chorou em silêncio. O terço que havia reencontrado dias antes, escondido atrás de uma pilha de toalhas, descansava ao lado do abajur fraco que mal iluminava o quarto. Para não preocupar o filho, a idosa preferiu mentir. Quando Daniel ligava perguntando se estava tudo bem, ela respondia: "Está sim, meu filho. Só sinto saudade." Mas não era só saudade. Era medo, era cansaço, era a sensação de ser um peso, algo que Bruna fazia questão de reforçar. Filhos adultos precisam viver a vida deles, sogra. Não ficar presos à mãe velha. Uma tarde, Noêmia tentava ler um folheto religioso que ganhara da vizinha. A letra miúda era difícil, mas ela insistia. Bruna entrou sem anunciar. "Para que isso? A senhora mal enxerga? Deve ter confundido metade." Noêmia sorriu para encerrar o assunto, mas Bruna não parou. "A senhora devia aceitar que não é mais útil. Só ocupa espaço. Daniel não fala porque tem pena. Foi um golpe fundo, um daqueles que ficam dias doendo." Foi exatamente nessa fase frágil que Doralice tentou ajudar mais uma vez.
Numa manhã nublada, puxou a idosa para um canto da lavanderia, enquanto Bruna atendia um telefonema no andar de cima. Dona Noêmia, a senhora tem que falar com o Daniel. Isso está passando dos limites. Se quiser, eu falo junto. Posso ser testemunha. Noêmia segurou a mão da funcionária com carinho, mas respondeu triste. Minha filha, a palavra da gente não vale nada perto da palavra dela. E se eu falar, meu filho vai achar que estou exagerando. Doralice sentiu o estômago revirar, mas não conseguiu contestar. Pois é, continuou Noêmia. Às vezes nem parece que sou mãe dele. Parece que sou um estorvo. E ela sabe falar bonito. Convence qualquer um. Eu só não sei me defender. Doralice a abraçou por alguns segundos. Mas nada mudou. Bruna seguia encontrando novos jeitos de machucar. E então veio a virada, o Ano Novo. Uma data que deveria significar paz, mas que para Bruna era a oportunidade perfeita para se livrar da sogra. Foi quando começou a repetir quase diariamente. Quero começar o ano sem energia velha dentro desta casa. E cada vez que dizia isso, olhava diretamente para Noêmia. A idosa já sabia que os dias seriam difíceis enquanto Daniel estivesse viajando para fechar uma negociação importante. Ainda assim, preferiu o silêncio. Não queria atrapalhar o filho. O que ela não sabia é que Bruna já tinha um plano e dessa vez seria definitivo. O dia que antecedeu a viagem de Daniel parecia comum, pelo menos aos olhos dele, mas dentro da mansão tudo estava diferente. Bruna tinha um ar ansioso, quase excitado. Caminhava pelos cômodos como quem prepara uma surpresa. Mas não era o tipo de surpresa que se dá a alguém que se ama. Era o tipo de surpresa que se dá a alguém de quem se deseja finalmente se livrar. Daniel saiu cedo, com a mala de mão e o laptop. Deu um beijo rápido na esposa e outro demorado na mãe, pedindo que ela tomasse seus remédios e descansasse. Noêmia sorriu, tentando esconder o coração apertado. Um coração que já previa que algo estava errado, mesmo sem saber o quê. Assim que o portão eletrônico fechou, o silêncio caiu como uma cortina pesada. Bruna desceu as escadas com um bom humor estranho. Ajeitou o cabelo diante do espelho, conferiu a maquiagem e soltou. Então, sogra, já pensou no que vai fazer da vida? Noêmia, sentada no sofá, dobrando paninhos como fazia quando estava nervosa, levantou os olhos devagar. Da vida? Eu não entendi. Claro que entendeu. Bruna aproximou-se, sentando-se bem à frente dela. O Daniel viajou, né? E eu estava pensando, essa é uma ótima hora para a senhora repensar sua estadia aqui. A idosa sentiu a respiração falhar. Ficou imóvel por alguns segundos, como quem espera que seja apenas um mal-entendido. Bruna continuou, mais incisiva. Quero começar o ano sem energia velha pesando a casa. O Daniel não precisa assumir responsabilidade de mãe idosa. Ele tem a vida dele, e eu tenho a minha. Essa história de morar aqui já passou dos limites. Noêmia tentou se defender, a voz trêmula. Minha filha, eu só estou aqui porque o Daniel insistiu. Ele prometeu ao pai que cuidaria de mim. Bruna riu debochada. Promessa de velório, sogra. Todo mundo diz bobagem quando alguém morre. Daniel fala isso por culpa. Só isso. No fundo, ele sabe que é injusto ter que dividir a vida de marido com a vida de cuidador. Aquela frase rasgou algo dentro da idosa. Ela baixou o olhar, tentando segurar a dignidade que ainda restava. Eu não quero atrapalhar, murmurou. Ótimo. Bruna levantou-se como quem anuncia uma decisão prática. Porque já tomei as providências. Sua mala está pronta. Noêmia arregalou os olhos. Minha mala. Bruna pegou o celular e balançou a cabeça, satisfeita consigo mesma. Suas coisinhas, roupa, documentos, remédios, fiz tudo com o maior carinho. A senhora vai sair hoje, de preferência antes do fim da tarde. A idosa sentiu o corpo gelar de cima a baixo. Sair para onde? Bruna ergueu as sobrancelhas, fingindo inocência. Ué, para onde sempre deveria ter ido? Tem tantas casas de acolhimento. Ou, sei lá, você dá seus pulos.
E não adianta tentar ligar para o Daniel, ele está ocupado. E mesmo se não estivesse, em quem você acha que ele acreditaria? Em mim, claro. Aquela certeza cruel desabou sobre o peito de Noêmia como um peso insuportável. Tentando conter o desespero, ela se levantou devagar. Não faça isso, por favor, eu não tenho para onde ir. Bruna se aproximou até ficar tão perto que Noêmia sentiu o cheiro do perfume. Justamente por isso, sussurrou, que deveria ter sido mais útil enquanto esteve aqui. E saiu, deixando a idosa tremendo no meio da sala. Doralice encontrou Noêmia minutos depois. A idosa estava parada no corredor, abraçando a si mesma, como quem tenta manter o coração dentro do peito. Dona Noêmia, o que houve? Perguntou aflita. A idosa respirou fundo, tentando se recompor. Ela quer que eu vá embora hoje. Doralice levou a mão à boca. Mas a senhora não tem para onde ir. Isso é absurdo. Se quiser, eu ligo para o Daniel agora mesmo. Não. Noêmia segurou sua mão com delicadeza. Não faça isso. A palavra da gente não vale nada contra a palavra dela. Ele pode achar que eu estou exagerando. Doralice engoliu o choro. Mas a senhora não merece isso. Ninguém merece. A idosa sorriu fraco. Às vezes, a gente só precisa aceitar o lugar que dão para nós. Enquanto isso, Bruna estava no quarto do casal, gravando um áudio para uma amiga. Finalmente, amiga, vou tirar a velha daqui hoje. Ano novo, vida nova. Daniel nem vai perceber. Vou dizer que ela surtou e quis ir embora. Fácil demais. Um riso leve, frio, cruel. Noêmia, no quarto, arrumava seus últimos pertences. O terço, a escova antiga, 2 blusas que eram presentes do marido falecido. Cada objeto era uma memória. Cada memória doía. No fundo, ela ainda esperava que alguém batesse na porta e dissesse: "Fica, você pertence aqui." Mas ninguém bateu. E enquanto fechava o zíper da mala, lágrimas silenciosas caíram sobre suas mãos. E agora, me conta uma coisa. Se fosse você no lugar dessa idosa, ouvindo isso, vivendo isso, engolindo tudo em silêncio, você teria ficado tanto tempo nessa casa? Ou teria ido embora muito antes? Quero saber o que você faria no lugar da Noêmia. E me conta também de onde você está me ouvindo agora. Cada cidade nova que aparece aqui me enche de alegria. Naquela noite, Bruna desceu as escadas com a mala da idosa na mão. Parou na sala, onde Noêmia estava sentada, pequena, encolhida. "Vamos?" perguntou, balançando a mala como quem balança algo descartável. Quanto antes a senhora sair, melhor, e abriu a porta da mansão. O que ela não sabia é que naquela mesma hora, a vida estava prestes a virar de um jeito que ela jamais imaginou. O portão da mansão abriu devagar, como se estivesse revelando uma cena que jamais deveria existir. Bruna, com a mala de Noêmia na mão, indicava a saída com a frieza de quem se desfaz de um móvel velho. Mas o que mais doía não era o gesto, era o olhar dela. Não havia dúvida, culpa ou hesitação. Havia satisfação, uma paz cruel. "Anda, sogra", repetiu impaciente. "Não tenho o dia todo." Noêmia se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede para manter o equilíbrio. Quando chegou perto da porta, Bruna jogou a mala na calçada como quem joga algo sem valor. "A senhora pode ir", disse seca. "E por favor, sem dramalhão. Vai ser melhor para todos." A idosa desceu o pequeno degrau e sentiu o chão frio sob os pés. Não chorou de imediato. Tentou se manter firme. Tentou encontrar dignidade em algum canto do peito. "Bruna", tentou uma última vez. Eu realmente não tenho para onde ir." A nora inclinou a cabeça, como quem examina um objeto defeituoso. "Que pena, né? Mas não posso fazer nada. Daniel quer paz. Quer a vida dele sem peso, sem culpa, sem..." Ela olhou a idosa de cima a baixo. Tralhas emocionais. Noêmia sentiu o coração afundar. E então veio o golpe que Bruna guardava. "Eu vou dizer que a senhora teve um surto, que fez as malas e quis ir embora, que saiu falando coisas sem sentido." Aproximou-se, quase tocando o rosto da idosa. "E adivinha em quem ele vai acreditar?" A resposta era óbvia. Bruna virou as costas e arrematou.
Feliz Ano Novo. Comece sua nova vida longe da nossa. E a porta se fechou. O som foi leve, mas para Noêmia soou como um fim. Ela permaneceu ali, imóvel, abraçada à própria mala. O sol do fim da tarde tingia tudo de laranja, mas dentro dela era noite, uma noite sem caminho. Alguns carros passavam pela rua elegante, mas ninguém olhava. Aquele era o tipo de bairro onde as pessoas se escondiam atrás dos muros, onde ninguém se metia na dor de ninguém. A idosa se sentou devagar na calçada. Abriu e fechou as mãos, tentando acalmar o tremor. Tentou pensar no que fazer. Um táxi, um abrigo, uma amiga antiga, mas nenhuma dessas opções parecia real. Bruna tinha desligado o telefone fixo semanas antes e escondia o celular da idosa sempre que Daniel viajava. Ela estava sozinha. Dentro da mansão, Bruna andava de um lado para o outro, ensaiando diante do espelho a história perfeita. Daniel, sua mãe ficou alterada. Eu tentei impedir, ela me xingou, pegou a mala e saiu. Cada frase era um golpe precisando apenas ser encaixado. Doralice e Eliette observavam de longe, o coração pesado. Meu Deus, Liette, ela jogou a dona Noêmia lá fora, disse Doralice, aflita. Eu queria ir lá, Eliette murmurou, mas você sabe. Se a gente desobedecer, ela inventa alguma coisa e coloca a culpa na gente. O silêncio entre as duas era quase um pedido de perdão. Era difícil assistir aquela cena. Se fosse minha mãe, Doralice apertou a bandeja com força. Eu não sei do que eu seria capaz. Cala a boca, Dô, Eliette alertou. Ela escuta tudo. Doralice respirou fundo, mas seu olhar se encheu de lágrimas. Na calçada, Noêmia apoiou as mãos nos joelhos e respirou fundo. Cada lembrança da casa, cada aniversário, cada objeto, cada conquista do filho parecia lhe dar um tapa. Em algum canto do peito, ainda esperava que Bruna abrisse a porta e dissesse que era exagero, que não faria isso de verdade. Mas a porta não abriu. E então, como um estalo do destino, algo mudou no ar. Um som veio da rua, baixo, familiar. Um motor, pneus deslizando devagar. Noêmia ergueu o rosto lentamente. O portão automático começou a abrir, de dentro para fora. E antes mesmo que conseguisse processar, viu o farol aceso. Um carro preto, o carro do filho, o carro de Daniel. A idosa levou a mão à boca incrédula. O corpo tremeu, mas dessa vez não era medo. Era algo entre alívio e desespero. Porque naquele segundo, tudo começou a mudar. O portão abriu devagar, revelando uma imagem que Daniel jamais imaginaria ver na própria casa. O carro preto mal entrou na garagem antes de parar bruscamente. Ele não tinha visto tudo, mas tinha visto o suficiente. Sua mãe, sentada no chão frio, com a mala ao lado, com o rosto molhado e o corpo encolhido como alguém implorando por dignidade. Por um instante, Daniel acreditou que estivesse vendo errado, mas não estava. Desligou o carro sem nem tirar a chave. Desceu correndo, o som dos passos ecoando como trovões no silêncio do Jardim Europa. Mãe! A voz saiu trêmula. O que aconteceu? Noêmia levantou o rosto devagar. Nos olhos dela havia vergonha, mas também alívio por vê-lo ali. Ah, Daniel, meu filho, eu... Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos frias. Mãe, olha para mim. Por que a senhora está aqui fora? Quem colocou a senhora assim? Quem fez isso? Antes que ela respondesse, a porta da mansão se abriu. Bruna surgiu. O rosto ficou pálido. Ela não esperava que Daniel voltasse tão cedo. Ah, amor, eu não sabia que você... Daniel se levantou devagar, virando o rosto para ela. E nos olhos dele, Bruna viu algo que nunca tinha visto. Uma fúria silenciosa. Eu perguntei para minha mãe, disse ele com a voz firme, o que aconteceu, mas acho que vou perguntar para você. Bruna tentou sorrir, tentou recuperar a máscara. Daniel, sua mãe teve um surto. Eu tentei impedir. Ela fez as malas, disse que queria sair. Cala! A boca! Ele cortou seco. Bruna engoliu em seco. Doralice e Eliette, à porta da cozinha, prenderam a respiração.
Nunca tinham visto Daniel falar assim. Ele voltou a se ajoelhar diante da mãe. Mãe, por favor, eu tô aqui. Me diz a verdade. Pode confiar em mim. Noêmia enxugou o rosto com a manga. A vergonha lutava contra a coragem, mas o olhar do filho a sustentou. Eu não estou bem, Daniel, disse, respirando fundo. E eu não quis sair, ela pediu. Mandou eu ir embora. Disse que queria começar o ano sem eu aqui. O silêncio que se seguiu poderia quebrar vidro. Bruna arregalou os olhos, desesperada. Daniel, isso é mentira. Ela está confundindo tudo. Ela está ficando... Ele levantou a mão no ar num gesto que fez a fala dela morrer. Chega! Bruna congelou. Daniel deu um passo lento em direção à esposa. Eu vou perguntar mais uma vez. Minha mãe quis ir embora? Ele respirou fundo. Ou você colocou ela para fora? Bruna tentou falar, mas nada saiu. Foi então que, pela primeira vez, alguém que sempre teve medo, decidiu falar. Doutor Daniel, disse Doralice com coragem tremendo na voz. Eu vi tudo. Bruna girou o corpo furiosa. Cala a boca! Você quer perder o emprego? Fica na sua. Mas Doralice respirou fundo e continuou, olhando só para Daniel. A dona Bruna arrumou a mala da sua mãe. Eu ouvi ela dizendo que ia falar que a dona Noêmia surtou. Eliette deu um passo tímido. É verdade, doutor. Ela falou que ninguém ia acreditar na sua mãe, que a palavra dela valia mais. A expressão de Daniel mudou de fúria para algo ainda pior, rompimento. Ele virou lentamente para Bruna. Então, é isso? Bruna buscou qualquer saída, qualquer narrativa, qualquer desculpa. Amor, você conhece essas empregadas. Elas me odeiam, querem me prejudicar. Sua mãe inventa coisas, você sabe que ela está sensível. Eu estava tentando ajudar. Ajudar? Daniel explodiu. Ajudar é colocar minha mãe na rua? Fazer ela chorar? Fazer ela implorar? Bruna recuou, ofegante. Daniel se aproximou dela, mas falou baixo, firme, definitivo. Você cruzou uma linha que não tinha direito de cruzar. Ele olhou para a mãe, frágil, humilhada, tremendo, e percebeu o tamanho da cegueira que tinha vivido nos últimos meses. Respirou fundo e decidiu. Bruna, entra, arruma suas coisas. Agora, você não mora mais aqui. A nora ficou imóvel, em choque. Daniel, você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua esposa. Ele respondeu sem elevar a voz. E isso tornou tudo ainda mais devastador. Posso. E vou. Minha mãe nunca deveria ter passado um minuto sequer na rua. Você passou de todos os limites. E ali, diante da própria mansão, o castelo de manipulação de Bruna começou a desmoronar. A mansão inteira pareceu estremecer quando Daniel disse que Bruna não moraria mais ali. A palavra dele tinha o peso de uma porta se fechando para sempre. E pela primeira vez, Bruna entendeu que aquele homem gentil podia sim ser definitivo. Daniel. Ela tentou, com a voz baixa, apelando para a versão doce que sempre funcionou. Você vai se arrepender. Está nervoso, confuso. Eu só quis o melhor para nós. Mas ele não olhou para ela. Caminhou até a mãe e se ajoelhou outra vez, segurando o rosto dela com as duas mãos. Mãe, me perdoa. A voz era um pedido dolorido. Me perdoa por não ter visto nada. Me perdoa por não estar aqui. Eu devia ter percebido. Noêmia respirou fundo, emocionada, tocando o rosto do filho como fazia quando ele era criança. Você voltou, meu filho. Isso é o que importa. Daniel piscou várias vezes para conter as lágrimas. Depois, levantou-se e olhou para Doralice e Eliette. Obrigado por terem falado. As duas funcionárias se entreolharam aliviadas. Doralice deu um pequeno passo à frente. Doutor, a gente não aguentava mais ver. Bruna, pálida, avançou tentando retomar controle. Elas mentem, Daniel. Sempre tiveram inveja de mim. E sua mãe te manipula, sempre manipulou. Ela tem ciúmes da nossa vida. O impacto daquela acusação fez Daniel virar lentamente, encarando-a com algo entre repulsa e choque. A minha mãe? Ele disse devagar. A mulher que se matou de trabalhar para eu estudar? Que nunca me pediu nada? Você tem coragem de dizer que ela sente inveja de mim?
Bruna abriu a boca, mas não conseguiu sustentar a própria mentira. Eu ouvi você, Bruna, Daniel continuou. Ouvi a forma como você falou com ela, o desprezo, a crueldade. Você queria que ela fosse embora para sempre. Você planejou isso. Bruna tentou a última cartada. Chorou. Um choro teatral, enfeitado. Eu estou sensível. A gente não consegue engravidar. Eu fiquei desequilibrada. Eu errei. Eu só queria paz, Daniel. Ele apertou os lábios. Paz, repetiu. A sua paz era tirar minha mãe da minha vida. Era humilhar uma senhora indefesa. Isso não é desequilíbrio. Isso é maldade. Bruna recuou quando ele deu um passo à frente. Arrume suas coisas, ele disse, firme. Agora. Ela respirou fundo, tentando manter a postura. Eu quero falar com meu advogado. Ótimo, respondeu Daniel. Fale. Mas não dentro da minha casa. Bruna subiu as escadas rígida, carregando a própria raiva. O som da mala sendo arrastada ecoou pelo andar superior. Na sala, o silêncio agora era de alívio misturado com dor. Daniel ajudou Noêmia a entrar na mansão. Doralice correu para ajeitar o sofá. Eliette trouxe água. A idosa sentou-se devagar, sentindo o próprio corpo recuperar espaço na casa que sempre foi dela. Mãe, Daniel disse, ajoelhando-se de novo. Me conta tudo, por favor. Noêmia baixou os olhos. Ela me diminuía todos os dias, me chamava de inútil, dizia que eu ocupava espaço, tirou minhas plantas, quebrou meu rádio, me negava comida, dizia que você só me deixava aqui por pena. Daniel fechou os olhos, tomado por culpa. Eu sou um idiota. Não fala assim, a idosa murmurou, tocando a mão dele. Você amou, e quando a gente ama, a gente não vê tudo. O barulho da mala no andar de cima interrompeu a conversa. Bruna surgiu no topo da escada com o olhar frio, sem lágrimas, sem máscaras. A versão real dela. Estou pronta, disse com a voz áspera. Daniel cruzou os braços. Ótimo, porque a partir de hoje, Bruna respirou fundo. Você não faz mais parte da minha família. Ela desceu as escadas devagar. Ao passar por ele, tentou um último olhar suplicante. Daniel não moveu um músculo. E quando ela atravessou o portão, a porta da mansão, aquela que ela tantas vezes fechou contra a sogra, fechou-se atrás dela pela última vez. A porta se fechou atrás de Bruna com um estalo seco. Não houve gritos, nem mais explicações. Somente o silêncio pesado de uma verdade que, enfim, tinha sido vista. Daniel permaneceu parado por alguns segundos, como se precisasse que o próprio corpo entendesse o que havia acabado de acontecer. Quando ele finalmente respirou fundo, virou-se e caminhou de volta até o sofá, onde Noêmia o observava com aquele olhar doce e preocupado que só mãe tem, mesmo depois de tudo. Mãe, ele começou, mas a voz falhou. Eu não sei como reparar o que você passou. Noêmia apertou as mãos dele entre as suas com aquele gesto lento que o acompanhava desde a infância. Meu filho, eu só queria que você enxergasse. Só isso. Ela sorriu com tristeza. O resto, a vida ajeita. Daniel abaixou a cabeça. Algumas lágrimas escorreram, não de vergonha, mas de um alívio misturado com culpa. Tudo aquilo poderia ter terminado ainda pior. E a simples ideia de que a mãe tivera medo de contar a verdade o corroía por dentro. Eu estava cego, ele admitiu, achando que estava protegendo você quando, na verdade, eu estava protegendo ela da verdade. Noêmia acariciou o rosto do filho. O amor nos faz confundir caminhos, Daniel, mas quando o coração é bom, mais cedo ou mais tarde, a gente volta para a estrada certa. Os dias seguintes foram como um sopro de cura atravessando a mansão. As empregadas, antes tensas, agora circulavam com passos leves. O clima pesado que dominava cada canto desapareceu, substituído por uma sensação de paz quase palpável. Noêmia voltou a acordar cedo, molhar as plantas e, pela primeira vez em muito tempo, cantarolar baixinho enquanto ajeitava suas flores. Doralice arrumou um radinho simples, comprado às pressas numa lojinha da Vila Olímpia, e entregou à idosa.
Para a senhora voltar a cantar, dona Noêmia. A casa estava triste sem isso. Ela sorriu com os olhos marejados. Vocês têm sido minhas meninas, disse, emocionada. Mais do que vocês imaginam. Daniel observava tudo de longe, deixando que a mãe recuperasse o espaço que sempre foi dela. Quanto a ele, também estava mudando. Não era só a culpa que o movia, era a percepção de que tinha se distanciado de quem realmente importava. Foi numa dessas manhãs que ele se sentou ao lado da mãe na varanda, com 2 xícaras de café recém-passado. Mãe, tem algo que eu preciso te pedir perdão mais uma vez. Ele respirou. Eu deixei você sozinha. Eu me deixei levar por uma vida que eu achava que precisava viver. E esqueci de quem me ensinou a chegar até ela. Noêmia segurou a mão do filho. O importante é que você voltou, meu filho, e que você aprendeu. Eu sempre soube que seu coração era bom. Aquela conversa não apagou o passado, mas abriu espaço para um futuro finalmente leve. Quanto a Bruna, seu destino seguiu o caminho natural de quem plantou a própria queda. Tentou convencer amigos do casal de que Noêmia era manipuladora, tentou jogar a culpa nas empregadas, tentou até se vitimizar nas redes sociais. Mas as pessoas que realmente conheciam Daniel sabiam a verdade, e ele nunca precisou falar mal dela. Apenas se manteve em silêncio. A vida tratou de colocar cada coisa no seu lugar. Numa tarde tranquila, Noêmia encontrou o santinho que o filho havia comprado para ela descansando sobre a mesa da sala. Era pequeno, simples, com uma pintura já um pouco apagada. Quando Daniel percebeu que ela o segurava, aproximou-se devagar. Eu trouxe para você antes de tudo acontecer, ele disse baixinho. Eu senti, não sei explicar, uma vontade forte de voltar. Noêmia sorriu. Intuição de filho que ama a mãe. Ela colocou o santinho sobre o peito. De filho que no fundo sempre escuta o coração. Daniel, emocionado, abraçou a mãe como há anos não abraçava. Aquele abraço fechava um ciclo doloroso, mas também abria outro, mais maduro, mais consciente, mais verdadeiro. E agora, antes de encerrar, eu quero falar com você. Quantas vezes na vida a gente não desperdiça tempo com quem só suga nossas forças e esquece de olhar para quem realmente nos ama? Quantas vezes a gente não acredita mais na palavra de quem mal conhece do que na de quem nos criou? Quantas injustiças silenciosas passam diante dos nossos olhos porque estamos distraídos demais para enxergar? A história de Daniel e Noêmia é um lembrete poderoso. Amor que precisa se humilhar não é amor, é aprisionamento. E quem ama de verdade não expulsa, não humilha, não diminui. Quem ama, acolhe, protege e não tem medo da verdade. Se essa história tocou o seu coração, eu te peço, do fundo da alma, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você ama, porque você ajuda essa mensagem a chegar ainda mais longe. E mantém esse espaço vivo para histórias que abrem olhos e abraçam corações. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Foi uma honra te acompanhar em mais essa jornada. Eu te espero na próxima história. Até logo.